imitadores de Cristo, como vocês estão? Vocês estão bem, lindos, maravilhosos, cheirosos? Como sempre, eu espero que sim! Eu também tô bem, obrigada. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus fala sobre duas pessoas. O primeiro, ele edificou a casa dele sobre a rocha. E aí vieram os ventos, vieram as tempestades e a casa permaneceu, não se abalou. E o segundo que edificou a casa dele sobre a areia. Então veio as tempestades, veio o vento e destruiu totalmente aquela casa. E ele fala que o primeiro que edificou a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras dele e pratica. Então ele não se abala porque ele pratica, ele crê e pratica. Agora o segundo é aquele que ouve as palavras e não pratica. Então ele não está firmado na rocha que é Jesus. Ele não está firme em Jesus. Então por isso vem as tempestades, vem as dificuldades, vem os problemas e ele cai, ele desanima. E o interessante dessa história é que os dois ouviram a palavra de Jesus. Eles ouviram a mesma palavra. Só que um resolveu praticar e o outro não. Ele só adquiriu aquilo como conhecimento. E a palavra fala em João 14, 21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus está falando que aquele que ouve a palavra dele e obedece os mandamentos e pratica, esse ama Jesus e ele vai ser mais amado ainda e vai ser casa de Jesus. Então ele vai conhecer Jesus de verdade, ainda vai ser morada de Jesus. Mas e aquele que não pratica? Aquele que só ouve, ele cai. E eu queria te perguntar o quanto você sabe de Jesus, o quanto você sabe da Bíblia. Se você só ouve os vídeos desse canal, você já sabe bastante coisa. Então quanto mais se você for na igreja, se você já nasceu na igreja, ou se você conhece algumas histórias de Jesus, tudo isso, o quanto você sabe de Jesus. E agora, o quanto que você pratica disso. Porque não adianta você só saber, você tem que praticar. É a mesma coisa, se você come, o alimento serve para te dar energia, para te dar sustentabilidade, para conseguir viver a sua vida e viver o seu dia. Então quando a gente come aquilo, é transformado em energia e nos dá força, nos dá ânimo para continuar vivendo a nossa vida e viver todo o nosso dia. Só que quando a gente não gasta essa energia, ela acumula e vira gordura. Então por isso, muitas vezes a gente engorda. Por quê? Porque a gente não gasta toda a energia que a gente come. A gente não faz com que aquela energia tenha uma praticidade, tenha um porquê. Ela só tá ali, então ela acumula. A mesma coisa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Se a gente não coloca em prática, a gente só fica gordo e aquilo faz mal para a nossa saúde. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela vem para que a gente faça alguma coisa com aquilo. Se a gente não faz, a gente só vai ser conhecedor da palavra. E Jesus não fala que aqueles que conhecerem a palavra vão herdar o céu. Fala aqueles que obedecerem os seus mandamentos. Porque esses são os que creem vão herdar o céu. Quando você coloca tudo isso em prática, você está edificando a sua casa sobre a rocha, edificando a sua casa sobre Jesus. Então não é você falar que crê, não é você falar que ama, não é você falar que coloca Deus como prioridade. Não é a sua fala, é as suas ações. O quanto você tem praticado disso? Porque eu creio que nós brasileiros já estamos muito cheios da palavra de Deus. Nós sabemos muito tudo em teoria, mas muito pouco em prática. Então pare de ser a pessoa que saiba na teoria e saiba na prática, porque o poder de Deus vai emanar de você quando você praticar. O reino de Deus vai ser estabelecido na terra quando você praticar. Os atributos de Deus vão estar em você quando você praticar. Você vai conhecer Jesus de verdade, vai ser um instrumento dele quando você praticar. Você vai ter a alegria, a paz, a justiça e o domínio próprio de Deus quando você praticar. Isso tudo, todas as consequências, todos os resultados, todas as conquistas só vão vir quando você praticar. Isso tudo é para mudar o lugar onde você está e aquele lugar conhecer o poder de Deus, conhecer Deus de verdade. Seja uma pessoa que acredita em Jesus de verdade, seja uma pessoa que ama a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Não só na teoria, mas na prática. Porque não só de frases bonitinhas vive o homem, mas sim das palavras que ele pratica. Então é isso, Brasil. Até a próxima. Lembre-se que vocês são imitadores de Cristo. Falou!